A paz do Senhor, os irmãos e irmãs. É um prazer poder estar aqui com vocês mais uma vez, nesta segunda parte da nossa reflexão. Nós estamos às quartas-feiras refletindo sobre casamento na quarentena. Nós estamos vendo as implicações desses dias, os efeitos colaterais da quarentena no relacionamento conjugal. Hoje, na parte 2, eu gostaria de falar sobre medindo a qualidade da relação. Mas antes de começarmos a reflexão, eu queria convidar você a fechar os seus olhos para que pudéssemos orar a Deus. Pai bendito, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez para refletirmos na tua palavra. Te pedimos, ó Pai, que a tua palavra possa produzir crescimento em nossas vidas, que possamos viver de forma digna diante do Senhor e que o nosso casamento tenha uma qualidade boa a partir do esforço que nós queremos empenhar na construção desta família. É assim que nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu não sei quanto tempo você tem de casamento, mas aqueles que estão casados há bastante tempo, eles concordarão comigo que o casamento nos transforma. Como indivíduos, quando nós temos filhos, nós somos transformados. Conforme a idade vai passando, também passamos por transformações. Enfim, muitos são os fatores que mudam o nosso jeito de ser. Por causa dessas constantes transformações pelas quais cada um de nós passa, há quem diga que a complexidade do casamento pode ser resumida com essa frase: nós mudamos. Isso mesmo. As constantes mudanças pelas quais cada indivíduo passa dão tom da complexidade que o casamento possui. Mas veja que não apenas nós mudamos. Com o nosso relacionamento conjugal, também há diversas mudanças. Inicialmente, é nisso que eu quero destacar. A maneira como as mudanças acontecem no casamento e a forma como um casal consegue processar cada uma dessas mudanças. Por que é importante falar sobre isso? Porque a maneira como cada pessoa processa essas mudanças acaba afetando o seu relacionamento. A qualidade do casamento está diretamente relacionada à capacidade que o casal tem em processar essas mudanças. Veja alguns exemplos de situações que exercem pressão em um casamento e a forma como essas pressões exigem resposta do casal. Olha só. Por exemplo, você consegue pensar o quanto a gravidez, a morte, doenças, o emprego, o desemprego, as férias, as finanças, a depressão, o envelhecimento e tantas outras coisas podem mudar a sua relação? Essas são pressões pelas quais um casamento passa e que podem causar muitas e profundas transformações no relacionamento. Se respondermos bem e em harmonia com o cônjuge cada uma dessas transformações, cada uma dessas pressões pelas quais a gente passa, nós poderemos manter o casamento em boa qualidade. Agora, se não respondermos bem, poderemos sentir a vida do casamento se acabando. Quanto a isso, é preciso saber que existe algo de muito comum entre a boa e a má resposta que damos às pressões que sofremos. Sabe o que há de comum entre responder bem e não saber responder às pressões pelas quais o casamento passa? É que tanto a boa quanto a má resposta, elas vão determinar as nossas emoções, positiva ou negativamente, elas vão determinar as nossas atitudes, positiva ou negativamente, e elas vão determinar as ações que o casal vai tomar, positivo ou negativo. Ou seja, o modo como nós lidamos com as mudanças no casamento acabam afetando as nossas emoções,
afetando as nossas atitudes e afetando as nossas ações no relacionamento. Deixa eu dar a você um exemplo prático disso que estou tentando dizer aqui. Quando um casal dá uma boa resposta ao desemprego, as emoções deste casal, as atitudes deste casal e as ações deste casal não são afetadas por essa situação. Essa é uma prova que esse relacionamento está saudável e amadurecido. Porque essa pressão, essa necessidade de passar por uma transformação, aqui chamada desemprego, não afetou as emoções do casal, não afetou as ações do casal e não afetou as atitudes que esse casal tomou. Agora vamos pegar este mesmo exemplo e pensá-lo de maneira negativa. Você consegue pensar a forma como o desemprego, dando uma resposta negativa a ele, como as emoções do casal, as atitudes do casal e as ações do casal são extremamente negativas? E são extremamente negativas porque este relacionamento não está saudável. Este é um relacionamento que corre muitos riscos. O caminho que eu quero pretender indicar hoje é esse caminho. Como fazer para que as situações que exercem pressão em um casamento, e vejam que são muitas as situações, elas não consigam receber de nós más respostas. Já que as respostas que nós damos a essas situações afetam as nossas emoções, afetam as nossas atitudes e afetam as ações do casal. Então nós pretendemos dar respostas positivas, de maneira a não afetar o nosso relacionamento. Você pode dar vida ou matar seu relacionamento. Isso vai depender da resposta que você dará a essas questões, que todos os dias nós nos vemos envolvidos nelas como casal. De fato, alguém já disse que o divórcio é precedido pela morte do diálogo. E quando um casal não consegue responder essas questões, é um prenúncio de que eles estão caminhando para um caminho de morte. Eu quero ler com vocês, então, um texto bíblico que servirá para buscarmos lições sobre este caminho que devemos trilhar para buscarmos este equilíbrio necessário para esses problemas do qual estou me referindo. O texto bíblico é Tiago, capítulo 1, versículo de número 19. Entendam isto, meus amados irmãos. Estejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar, nem em se irar. Repito, entendam isto, meus amados irmãos. Estejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar, nem em se irar. A boa resposta que um casal tem que dar a situações que exercem pressão em seu casamento passa pela prática de bons diálogos. É sobre isso que Tiago, em sua carta, vai falar para a gente. Um bom diálogo, uma boa comunicação, ele tem aí 3 princípios óbvios que saltam aos nossos olhos. E eu penso que esses princípios da boa comunicação, do bom diálogo, eles podem ser facilmente aplicados aqui a um casal que precisa lidar com situações que estão exercendo pressão sobre o casamento. E veja que a primeira resposta que esse texto está nos dando é que nós devemos sempre estar prontos a ouvir. O lar, ele precisa ser esse lugar terapêutico, onde há um espaço para comunicação saudável, onde facilmente se consiga ouvir e entender o que o outro está dizendo. E aqui está o primeiro critério para você avaliar como anda o termômetro da sua relação.
A comunicação do casal é boa? Vocês conseguem entender o que o outro está dizendo? Há diálogo, há conversa, há interesse em ouvir e intenção de ouvir o que o outro está comunicando? A mensagem causa interesse, o mensageiro é interessante? Essa é uma primeira resposta que é uma resposta muito prática. E você que tem que avaliar isso. Você está pronto para ouvir essa relação? Para ouvir o que o outro tem a dizer sobre essas situações que se revelam como pressões para o casamento? Veja que aqui também está a segunda atitude boa para que essa comunicação entre o casal ela flua de maneira a não produzir estragos. Não se apresse em falar. Muitos problemas gerados dentro da família têm relação com a forma como falamos. Principalmente quando nós estamos irados. Quando estamos irados, nós falamos o que não queremos falar, com entonação de voz que não gostaríamos de usar e acabamos ferindo as pessoas que mais amamos. Eu repito, quando estamos irados, nós falamos o que não queremos falar, com entonação de voz que não gostaríamos de usar e acabamos ferindo as pessoas que mais amamos. Veja o que Tiago vai nos falar sobre não se apressar a falar, lá no capítulo de número 3, e eu acho que é importante frisar o que ele vai nos dizer. Ele diz assim, capítulo 3, versículo 7. O ser humano consegue domar toda espécie de animal, ave, réptil e peixe, mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável, é perversa, cheio de veneno e mortífero. Sobre não se apressar em falar, podemos dizer que é preciso falar a coisa certa, com as palavras certas, com a pessoa certa e com a motivação certa. Porque a língua pode ser um veneno mortífero. A língua pode ser incontrolável. A língua pode ser perversa. Por isso, não se afobe. Vá tranquilo. Tenha paciência para falar. Não se apresse. Porque se você se apressar, a sua língua pode se tornar incontrolável. Ela pode se tornar perversa. Ela pode se tornar cheia de veneno e mortífera. Aqui está o segundo critério para você avaliar a sua relação. Há um controle na língua enquanto vocês conversam? Ou vocês se apressam em falar e não se importam em serem perversos, mortíferos, cheios de venenos e incontroláveis? Esse texto também nos oferece aqui um terceiro critério. Não se apressem em irar. Muitas pessoas têm estopim curto. Elas explodem com facilidade. São daquelas que não levam desaforo para casa e que dão troco a qualquer um, a qualquer ofensa, e é isso mesmo. É preciso saber que uma pessoa temperamental e explosiva acaba machucando as pessoas em vez de resolver os problemas. E falando em resolver os problemas, há duas maneiras erradas de lidar com a ira. Qual que é a primeira maneira errada de lidar com a ira? É quando você faz uma exteriorização da ira. Quando você deixa a ira sair, extravasa. O segundo erro na tratativa da ira é quando você a interioriza, como nós conhecemos quando você engole sapo. As pessoas que não explodem, mas armazenam a ira, elas acabam congelando isso no seu coração. E guardar mágoas é um grande perigo. Como lidar então com a ira?
Se eu não devo extravasar nem interiorizar a ira? Deixa eu contar para você uma história, e essa história tenta ilustrar exatamente como você vai lidar com a ira da qual todos nós passamos no relacionamento. Um dia, um jovem quis pôr um ancião à prova. Ele pensou consigo: vou colocar um pássaro em minhas mãos e perguntar a um sábio se o pássaro está vivo ou morto. Se o ancião falar que o pássaro está morto, eu abro minhas mãos e deixo o pássaro voar. Se ele falar que o pássaro está vivo, eu aperto em minhas mãos até que eu consiga matar o pássaro e mostre para ele que ele está errado. Então ele foi ao ancião e perguntou: sábio ancião, o pássaro que está em minhas mãos, ele está vivo ou está morto? Aquele ancião, que já conhecia a jactância do rapaz, disse: o pássaro que está nas suas mãos, ele está vivo e morto. Só depende de você. Antes de eu aplicar essa história, deixa eu responder com você a maneira correta como você deve lidar com a ira. A única maneira sensata de lidar com a ira é pelo exercício do perdão. O perdão traz cura e libertação. Não há vida conjugal feliz sem o exercício do perdão. Quem não perdoa não pode orar, não pode ofertar, nem pode ser perdoado, porque é assim que diz a oração do Pai Nosso. E é exatamente aqui que eu aplico essa história. A ira é como um pássaro na sua mão. Se você apertar, trará morte ao seu casamento. Mas se permitir que o perdão abra sua mão, o pássaro voará vivo. O pássaro que está em suas mãos está vivo ou está morto. Só depende de você. O que fará com uma ira? Para encerrar, eu havia dito anteriormente que indicaria um caminho para que o casal saiba como lidar com as situações que exercem pressão no casamento. Esse caminho pretende ajudá-los para que juntos vocês consigam dar uma boa resposta a essas situações. Sabendo que elas afetam as emoções, as atitudes e as ações do casal, é importante então nós conhecermos estes 3 caminhos que eu indiquei aqui. E por isso eu queria concluir mostrando isso a você de uma maneira completa. É assim que nós encontraremos um caminho para lidar com as situações que exercem pressão no nosso casamento e que fazem com que a temperatura do relacionamento aumente de forma exagerada. Esteja sempre pronto para ouvir. Não se apresse em falar. Não se apresse em irar. Esse termômetro é muito útil e você deve usá-lo aí na quarentena no seu relacionamento. Se você não está pronto para ouvir, você precisa começar a praticar isso. Se você sempre quer dar uma resposta e nunca está disposto a pensar melhor sobre as questões, você precisa repensar o seu relacionamento. Se você é uma pessoa que explode facilmente e desequilibra-se emocionalmente com qualquer situação, você precisa repensar o seu relacionamento. Nós estamos em dias difíceis, mas eles podem se tornar mais difíceis ainda se o seu relacionamento estiver com a temperatura muito alta. Por isso eu gostaria de orar por você. Orar por você e pelo seu cônjuge, para que todos nós consigamos medir a qualidade da relação. E se precisar, entrar com ações práticas que ajudem a nossa relação
a se tornar melhor. Essa tarefa cabe a cada um de nós. Vamos orar? Senhor, nos ajude. Nos ajude a tomar ações práticas em nosso relacionamento conjugal. Nos ajude, Senhor, a praticar isso que a Tua palavra está nos dizendo. Ó Pai, eu oro por cada família que me ouve, eu oro por cada relacionamento conjugal. Eu oro por cada marido, por cada esposa que ouviu esta reflexão. E peço, Senhor, que pela ação do Teu Espírito Santo, o Senhor nos ajude. Ó Deus, às vezes nós nos esquecemos o que é que está em jogo e pouco nos importamos com as consequências. Ó Pai, nós não queremos ser insensatos a este ponto. Na quarentena, Senhor, neste relacionamento ou em qualquer momento, nós queremos ter uma qualidade muito boa em nossa relação. E é por isso que nós estamos pedindo que o Teu Espírito Santo nos ajude a vencer esses pecados pessoais que estragam o nosso relacionamento, esse egoísmo, esse individualismo, que acaba, Senhor, estragando aquilo que nós construímos e que estamos lutando para fazer funcionar. Eu oro assim pedindo a sua ajuda sobre cada família, em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, tenham todos um bom restante de semana. Se Deus nos permitir, semana que vem estaremos aqui com a parte 3 da nossa reflexão. Até lá.